Quase no ar. Aqui. Ótima noite para você. Hoje, dia da consciência negra, nós vamos fazer o nosso trabalho, a nossa aula na sexta-feira, hoje, dia 20 de novembro de 2020. Hoje contaremos com as presenças dos professores Fábio Francisco Batista e do professor Marcos Veloso. Por enquanto, boa noite, Fábio Francisco Batista. Boa noite, Flávio, querido amigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer imenso sempre participar dessas lives com vocês, que são muito produtivas, grandiosas, né? Que colaboram imensamente para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, né? E para todos que assistem. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Vamos aí. Mais uma vez então aqui para colaborar. Então nós agradecemos demais a presença dos nossos telespectadores, internautas. Então, essa data de hoje, ela está aí no calendário. Existem cidades que são feriados, como a cidade de Montes Claros, e Coração de Jesus existe a lei, mas é facultativo. Isso aí vai depender da gestão pública. Hoje, em Montes Claros, de fato, Fábio, foi o feriado referente a essa data tão importante? Ô, Flávio, aqui em Montes Claros, alguns comércios fecharam, né? Mas a maioria abriu. Algumas repartições públicas fecharam. A maioria, eu diria, a maioria fechou. Algumas empresas trabalharam só internamente, né? Não atenderam ao público. Teve, assim, uma forma respeitosa de comemorar a data, devido à expressão da data, a importância, né? E, aliás, é um feriado opcional para várias cidades, você sabe disso, acabou de falar aí. Mas aqui foi assim, foi um movimento parcial. Mas eu conversei com algumas pessoas, que eu andei pelas ruas aqui, tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, né? As pessoas se manifestaram, falam sobre a data, né? A importância da data. E eu vi que as pessoas que eu conversei, que são populares, né? Que eu andei pelo centro da cidade, são populares, as pessoas, na sua maioria, os que eu conversei, se manifestaram favorável à data e declararam um apoio, né? Então, preconceito, né? Combater o preconceito racial e, enfim, sabe falar sempre da importância dessa consciência negra, né? Falar da consciência da situação do negro, da história do negro, né? Da produtividade, né? Da cultura negra, né? Isto que no futuro, né, Flávio, a importância dessa data se dá justamente porque pensamos no futuro, né? Porque virão novas gerações. Até quando? Até quando? Né? Teremos que manter uma data para manter essa reflexão. Por que refletir sempre sobre esse assunto? Muitos não apoiam, tem muitos que não apoiam. Inclusive negros, né? Tem pessoas negras que não apoiam, porque é a democracia, né? Inclusive a democracia racial, no caso. Mas, assim, aqui em Montes Claros, as pessoas que eu conversei, que eu tive contato com relação ao assunto, se manifestaram favoráveis e bem esclarecidas, por sinal, viu? Tudo bem, recebemos aí a presença do professor Marcos Veloso, que é um grande estudioso e que, na prática, ele realiza um excelente trabalho nessa questão. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer, né? Espero que desta vez a gente realmente possa, né, com essa live. Tivemos outros momentos aí que tentamos, né?
sobre temas similares, né? Isso, é um probleminha técnico, por enquanto, com o professor Marcos. Oi? O áudio está descompassado um pouquinho. Isso. Oi? Enquanto Marcos redireciona o áudio, é isso mesmo, Fábio. Essa questão aí da democracia, essa parte aí relacionada à questão racial, há pessoas que apoiam e há pessoas que não apoiam. Mas existe a história, existe um passado, existe o trabalho escravo que é contado, que está enraizado na construção histórica do nosso país, e o que mais preocupa também foi depois da abolição da escravatura, onde os ex-escravos, eles não tiveram oportunidade de inserção social. E esse problema é essa maior dívida que se há do país em relação aos negros, não é? Com certeza, né? Dá boa noite aqui ao professor Marcos Veloso, que deve estar nos ouvindo agora já. Tudo bem, Marcos? E, com certeza, Flávia, a abolição da escravatura, ela criou um problema social por causa da falta de estrutura, da falta de preparação para isso, né? Do Jóia, boa noite. Boa noite, Marcos. Então, assim, não teve um projeto para isso, né? Chegaram os italianos, os espanhóis e outras pessoas para trabalhar na lavoura, o negro foi simplesmente expulso, né? Foi jogado literalmente às ruas e mandado embora sem nenhuma estrutura, sem nenhuma preparação, sem nenhum projeto social para isso na época. Então, isso reflete nos dias atuais, né? Nós vemos aí que a formação das favelas, das comunidades, até as quilombolas, né? É um reflexo dessa falta de preparação, dessa falta de projeto social. Inclusive, o de hoje, Consciência Negra, propõe essa reflexão sobre isso, né, Flávio? Sobre toda a situação do negro, toda a estrutura social, cultural, principalmente religiosa, né? Nós sabemos, então, assim, que as escolas, né, que preparem, que a escola tem um papel fundamental de trazer esse debate, né? E aí nós precisamos permanecer muito tempo debatendo isso, né? Refletindo sobre esse assunto, que é de extrema e essencial importância para a sociedade brasileira, né? Não vai acabar, não, mesmo que as pessoas não concordem, os que não concordam, né? Elas vão ter que entender. Inclusive, antes do Marx chegar de vez aí, eu tenho um vídeo que eu vi aqui recentemente de um negro rico falando, né, da sua autoestima, que ele lutou, ganhou, venceu, que não concorda nada disso que acontece, né? Mas só que ele não esquece que ele faz parte de uma geração. E os filhos deles, os netos dele, né, a geração que vier depois dele, vai continuar sofrendo. Ele pode não sofrer, mas os próprios filhos dele vão sofrer. Né? Porque é estigmatizado, né? Está institucionalizado o racismo. Então, assim, quando você fala essa institucionalização do racismo, é que promove a maior reflexão social dos dias atuais com relação à consciência negra, né? Boa noite, Marcos. Tudo bom? Quer que eu ouvi agora? E aí, Marcos? Passar a palavra. Realmente problemas técnicos. Pois é, Fábio. Então, a importância da educação. A educação, Boa ela... noite, espero poder ter um contato melhor aí com vocês. Internet aqui em Brasília de Minas é sempre complicada, né? Infelizmente, a gente tem lutado para melhorar
em Brasília de Minas. Realmente complicado, questão de internet. Mas enquanto ele restabelece lá, Fábio, aí falava da educação. Então, essa educação, ela precisa absorver essa questão racial, fazer esse estudo sociológico, antropológico, todos os níveis da sociedade brasileira e promover, acima de tudo, a igualdade, ou seja, o ser humano, a consciência humana. Não pode acontecer de forma alguma. Vários crimes que nós presenciamos, como o dos Estados Unidos, como esse do Brasil, que nós presenciamos aí em Porto Alegre, numa rede de supermercados gigante, e as pessoas hoje estão na rua em protesto, inflamadas, quebrando o supermercado, posteriormente confronto com a segurança pública, e isso realmente é lamentável quando se ocorre, como você citou o exemplo de antes, um negro bem-sucedido. Ele ainda tem que provar que ele tem a riqueza material, que ele tem dinheiro, carro, casa, outros bens. Mesmo assim, ele ainda pode ser desacreditado, entendeu? Talvez ele vá em um lugar que as pessoas não conhecem e ele vai ser desacreditado. Então, esse seu alerta aí é muito importante em relação à educação e não à igualdade ou desigualdade social, não é? Verdade, porque a educação, Flávio, ela tem um papel fundamental de promover o debate sobre a consciência negra. A consciência negra não é só a consciência negra em si, mas é a consciência negra da exclusão do negro, né? E também, nesse momento de consciência negra, nós também pensamos em todas as minorias, né? Que fazem parte da nossa sociedade. Então, nós refletimos sobre todas essas minorias. Então, quando você fala de educação e consciência negra, consciência, a própria palavra já fala. Conscientizar de que o negro faz parte, ele é fundamental, ele construiu uma história. Ele é um país miscigenado igual ao nosso, né? Nós temos que saber a diferença de negro e raça, né? Cor preta e raça negra. Então, essa diferença de raça, de etnia, né? Cultura e tudo mais, é que nós precisamos refletir hoje, porque o negro ele foi imposto a ele a cultura branca e a cultura dele foi esquecida, guardada, né? E as escolas precisam promover isso, né? No cotidiano da escola mesmo, trazendo sempre os heróis negros, os escritores negros, né? Como você gosta de falar sempre, e todas as pessoas negras que ajudaram e contribuíram para o país, né? Que são ídolos e pessoas importantes para a cultura negra. Falar da consciência negra, Flávio, é muito importante porque você toca no assunto cultura, no assunto religião, né? E esses assuntos, aliás, de todos os assuntos, religião, política, economia, sociedade, todos os assuntos, mas basicamente cultura negra é uma coisa muito forte, né? E ela está no nosso dia a dia, né? Está na capoeira, está no tambor, né? Na comida, na culinária, né? E está na religiosidade, no candomblé e outros tipos de religião que tem aí, não é verdade? Inclusive a Bahia, quem vai na Bahia sabe da fusão da religião católica com as religiões afrodescendentes, né? Então é importante refletir sempre. A educação é um instrumento, né? E deve ser usado da melhor forma possível. Não pode, Flávio, deixar o modismo, né? Consciência negra, o cabelo tem que ser solto, o cabelo tem que ser amarrado, a roupa. Não pode ser modismo, tem que ser cultura mesmo. Então, o negro tem que mostrar que ele é negro. E, às vezes, Flávio, o que a gente vê muito é a aceitação da raça. O próprio negro se aceitar.
a pessoa se aceitar negra. E tem muita gente que tem dificuldade. E muitos brancos aceitar que é miscigenado, né, que tem sangue negro, né, que tem cultura negra. Porque, apesar de ser branco, ele tem familiares negros. Então, essa miscigenação não é só da pessoa em si, mas do grupo social, né? Então, é isso que é importante a gente debater sempre. Eu vim, quando você me convidou para essa live aqui, eu vim muito entusiasmado, justamente por causa disso, porque eu vejo que é preciso sempre a reflexão. Tem o lado da consciência do ser humano, né? É mais importante o ser humano, obviamente. Né? Quando você trata, por exemplo, da questão da homossexualidade, né? É muito falado isso hoje, a questão de você igual o Ney Mato Grosso, que é aquele cantor, né? O Ney Mato Grosso ele fala assim, eu não sou gay, eu sou um ser humano. Né? Porque as pessoas falam gay, negro, dá a impressão que não é um ser humano, que não é da raça, a mesma raça. Então, assim, essa aceitação, ela é fundamental em todos os sentidos, né? Então, se você é negro, se você é brasileiro, você tem um parente negro, você tem uma origem negra, você tem alguém da sua família que é negro, inevitavelmente. Independente de você, em qualquer situação do país, em qualquer lugar do país. É muito difícil falar se eu sou só branco, eu sou só pardo, eu sou só negro. Não existe. Ser pardo, por exemplo, já é mestiço total, né? Não é isso. Essa importância aí de ensinar esse vocabulário. Por exemplo, discriminação, preconceito e racismo, e a questão do que é raça e o que é cor. Então, raça, nós temos três raças, que é o negro, que é o branco e o índio. E cor, nós temos mais de dezenas. Inclusive, quando o IBGE faz o censo, eles têm lá um cartel de cores para a pessoa se autodeclarar. Então, tem que diferenciar isso. Ensinar, como você disse aí, na literatura, a literatura negra, os escritores, as aulas de história, as aulas de sociologia, de filosofia. Então, não só na Semana de Educação para a Vida, que fica perto, ou na Semana da Consciência Negra, mas ter um currículo importante para a formação dessa identidade nacional, uma identidade verdadeira. Nós somos seres humanos, nós somos brasileiros, nós somos mineiros, eu sou cojesuense, o senhor é Montes Clarense, Marcos é brasil-minense, aí depois você vai para o bairro e tal, mas o primeiro processo aí foi o quê? A raça humana. Então, a gente precisa educar, orientar as pessoas para que haja essa formação plena. Discriminação é diferenciar. Racismo é mais em relação à raça negra. Mas há outros racismos que a gente percebe com relação às loiras, por exemplo. Mas será por que não tem toda essa repercussão? Não é? Então, é muita coisa que a gente precisa esclarecer para a gente ter realmente uma sociedade que pense de uma forma que não haja violência, né? A loira, eu acho que ela não se sente tão mal como nós negros. Eu me identifico como negro na questão da raça. Na cor, talvez eu me declare como pardo. Entendeu, mestre? Sim, com certeza. Você falou uma questão fundamental aí, claro, que é a questão do existir. Né? Aí nós vamos lá em Descartes, né? Penso, logo existo. Então, penso como eu me penso, como eu existo, por que eu existo, o que é eu existir hoje. Existir como ser humano, existir como branco, existir como índio, existir como negro. Nós estamos vendo agora, inclusive, a luta, que é outra consciência também que vai ter que ser criada, que é a consciência indígena, né? Nós estamos vendo a luta dos indígenas com a questão da terra, a questão da extermínio de índios, etc. e tal, né? E a questão do negro é existir negro. O
que é existir negro? O que é ser negro? Né? Não é você só cantar as músicas candomblé e falar que é negro. Na verdade, você tem que se identificar. Então, é um existir. E esse existir, você precisa ter consciência do que é isso. Porque muitos negros, claro, se recuam e se escondem, né? As ações, os comportamentos dos negros na sociedade são comportamentos de exclusão, eles se auto-excluem por defesa. Então, você vê igual essa questão do supermercado aí no Porto Alegre. Né? Uma questão simples, é muito notório isso no Brasil e no mundo, inclusive, países igual os Estados Unidos, que é muito... Quando um negro entra no supermercado, né, ou pega um táxi, a desconfiança, a insegurança, ela, então, assim, é tão institucionalizado, é tão estigmatizado isso na sociedade, no dia a dia, né? Tá tão assim impregnado que às vezes a pessoa não quer ser preconceituosa, ele não quer ser racista contra o negro, mas a própria sociedade impõe isso a ele. Quando ele, por exemplo, quer ver, o rapaz tem um táxi, por exemplo, ou um Uber, né, um aplicativo, né, transporte aplicativo, tá, o cara está dirigindo lá, aí de repente entra um negro e quer ir para uma região afastada da cidade, né? Automaticamente o motorista, mesmo sendo negro, ele vai ficar mais inseguro. Primeiro que o passageiro é negro. Isso aí é natural do povo. Então você é imposto a você esse racismo. Por quê? Porque a cultura impõe isso, impõe a exclusão, impõe essa configuração do negro como mais fraco, como mais menos inteligente, como mais violento, mais pela força, como mais quando você fala, por exemplo, da questão carcerária no Brasil, né? A questão carcerária, a maioria é negra, né? Então, quando você vê essa questão, aí toda você pega um traçado da história do negro. O negro vai e senta no seu carro, né? Para sair fora da cidade, você vai pensar igual todo mundo quer que você não pense. Você vai pensar, você está correndo risco, primeiro porque é o negro. E se fosse um banco, mesmo que for bandido, você não vai ficar tão assustado como fosse um negro. Porque todo o histórico que foi criado, inclusive, Flávio, essa marginalização, né, do negro, foi criada justamente no começo da nossa conversa lá, que é a abolição da escravatura. O negro foi marginalizado, ficou à margem da sociedade. Até hoje, muitos negros são colocados à margem da sociedade. Eles ainda pegam subemprego, né? Mulheres negras recebem menos benefícios, já foi provado. Então, assim, os negros ainda precisam lutar muito por seus direitos. Eles precisam ter consciência do existir, consciência do viver negro, consciência de lutar por seus direitos, consciência de buscar mesmo nas escolas a sua identidade, a sua identificação. Porque, Flávio, é preocupante quando você fala assim, nós precisamos pensar primeiro no ser humano. Né? Quando você pensa na consciência negra, você está pensando no ser humano. Então, para a gente pensar igual todos os seres humanos, nós precisamos passar por esse processo de consciência negra, que é a aceitação. A aceitação, inclusive, de toda a sociedade, independente de raça, cor e qualquer outra coisa. Né? Nós precisamos sempre, sempre bater na mesma tecla. É muito doloroso para mim, para as pessoas que leem, que gostam, que defendem, que é contra o preconceito, que é contra a violência, né? Porque você vê uma situação dessa no supermercado, você vê que é a situação nos Estados Unidos, essa violência toda, será que seria usado contra o branco? Será que a mesma força seria proporcional ao branco? Então, nós precisamos sempre pensar que a consciência negra ela tem que ser permanente mesmo. Tem que ser permanente, tem que bater na tecla mesmo, porque as outras gerações, claro, não adianta um negro hoje falar que é rico, tem dinheiro, mas o irmão dele não tem o dinheiro, ele tem 5, 6, 10 irmãos, o outro irmão não tem dinheiro, vai ser excluído, vai ser, né, violentado, vai ser de todas as formas excluído. Então, a consciência negra é tudo isso, ela é inclusão, né? É combate à exclusão, é combate ao preconceito, ao racismo, né? E é construção. Construção de quê? De uma sociedade mais igualitária, como você falou aí, né? Consciência negra é isso, é buscar igualdade, buscar
chamar o negro também no papel dele, que é o existir negro. Nessa questão aí, a gente lembra de uma palavra importante, que é o protagonismo. O que é o protagonismo? É ser o primeiro. O que seria ser o primeiro? Na escola, esforçar, estudar, nos concursos, fazer a parte, pegar o edital, estudar, na sociedade, correr atrás, na política, organizar, ou entrar nos partidos, participar, candidatar, o negro, valorizar o próprio negro, ou seja, votar na sua classe, para que ocorram políticas públicas, não como favorecimento, mas como uma balança, para essa defasagem. A defasagem na educação, a defasagem no salário e as cotas talvez sejam uma política pública importante que tem que ser usada e melhorada. Melhorada no ponto de que esse negro, nós negros, esforçamos para conseguir umas notas boas, satisfatórias, e esse mesmo negro que você citou aí, que tem dinheiro, ele vai ser questionado. Se ele passar num carrão de luxo, caro, ele vai ser questionado, entendeu? Às vezes até se ele encher o carrinho dele no supermercado, com muita mercadoria, talvez uma mercadoria cara, ele também vai ser questionado se ele tem condição de pagar, entendeu? Então, por isso é que você chamou a atenção muito aí para a construção, essa construção, porque educação é algo que equaliza, ela equaliza, porque as pessoas vão entender essa legislação e vão respeitar, entendeu? Como que será a, a ideia de um negro que entrou na faculdade com as cotas? Ainda assim, eu acredito, infelizmente, que ele tem que se superar lá dentro. Justamente pelo que eu mencionei antes. Talvez a nota dele não foi uma nota alta. Houve a compensação da política pública das cotas. Então, é um recado, é uma missão. Tem que estudar, tem que chegar na escola, procurar tirar as melhores notas, comportamento, e assim a gente vai mudar a história, porque a defasagem é muito grande. Primeiro que quando houve o fim do trabalho escravo, não tinha vaga nas escolas. Aliás, nem sei se tinha escola para todo mundo ali, final do século XIX, né? Pois é. Não tinha escola para todo mundo. Então, ele já ficou em defasagem escolar. Depois veio o século XX. Até que essa escola chegou à periferia, o senhor é historiador, sabe mais do que eu estou na literatura. Até essa escola chegar na periferia. E depois que ela chega na periferia, como remediar essa defasagem educacional? Aí chegava em casa, quem é que ensinar a tarefa para esse aluno? Entendeu, Fábio? Não é fácil. É um raciocínio bem profundo. Não é só pagar o mesmo salário para todo mundo, criar as cotas raciais, colocar na faculdade, formar. É uma construção. Não é da noite para o dia. Com certeza. Você pega, por exemplo, o negro bem-sucedido intelectualmente, né, eu digo, um diploma, né? O negro que é advogado, que é médico, parece, dá impressão, chama atenção, né? Com exceção
O negro, quando ocupa cargos importantíssimos, ele chama atenção, primeiro, que ele é negro, num cargo importante, né? Então, isso aí já prova a necessidade de se pensar por que só ele está ali. Até mesmo, tem muitos jogadores, eu lembro, na década de 90, eu lembro de algumas reportagens de jogadores de futebol negros, né? E justamente na situação que você falou, né? Passando carrão, 4 irmãos, 4 amigos dentro do carro, a primeira coisa que faz, a polícia para saber o que é, justamente porque tem 4 negros dentro de um carro de luxo, né? Então, essa consciência que a gente tem, essa mentalidade precisa ser mudada, e é na escola que vai equalizar, como você falou. Então, assim, a educação, a priori, no princípio, né, ela era restrita aos grandes burgueses, né? Os filhos eram mandados para Portugal, para a Europa, para estudar, né? Ou eram padres, ou eram advogados, né? Sempre tinha essa conotação, ou médico, né? É muito mais raro na época. Mas, assim, o negro, ele tinha aquela característica, Flávio, de quando você achava um negro que sabia ler, né? Após a abolição, era uma raridade da raridade, ele era o luxo do luxo. Você tem empregado um negro que sabe ler. Olha que coisa chique, né? Então, se o negro como chama? Um bibelô, né? Uma coisa de luxo. Você tem um negro que trabalha para você que sabe ler, ele vai lá nas compras, você dá a lista, ele vai lá e fala. Então, assim, olha o tanto que evoluiu. Hoje está evoluindo, é muito lento o processo. Está evoluindo. A gente vê hoje muitas pessoas negras que conseguem sobressair, né? Às vezes não sobressai a ponto, enfim, mas tem uma vida social boa, né? Tem uma vida confortável, tem os filhos, mas mesmo esses negros, é como você falou, chega no supermercado, o povo não conhece, né? Ali é só mais um. Ele entrou, é mais um negro que está entrando. Então, assim, é uma mentalidade triste, é uma mentalidade ofensiva à própria sociedade brasileira. E quando eu falo isso, claro, eu me considero branco. Mas quando eu falo isso, por exemplo, quando eu vejo toda essa violência, eu penso igual muita gente vai ver isso que está pensando realmente. Eu, por exemplo, tenho parentes, tenho sobrinhas negras, né? Tenho sobrinhos negros, tenho parentes negros. Então, assim, eu não quero isso para ninguém, nem branco nem negro. E aí que a gente pensa humano, né? Mas quando a gente vê acontecer essas atrocidades só pelo fato da pessoa ser negra, aí é mais consciência negra mesmo. É mais consciência, porque é igual você falou aí. Aí a escola, né, a pessoa vai para a escola pelas cotas, né, e foi pelas cotas. É um direito dele, ele tem que entrar lá nas cotas e falar, não, eu fui pelas cotas, mas teve concorrência também com outros negros. Eu estou aqui porque eu concorri, teve concorrência, eu cheguei aqui e vou provar que eu mereço estar aqui, né? E, na maioria das vezes, tem merecido, tem provado, né, Flávio? Assim, então, assim, tem que continuar. Na minha opinião, eu sou a favor das cotas, plenamente a favor. Eu acho que ela é um período, como a própria Bolsa Família, o projeto inicial é periódico, né? Tem um final, né? Previsível. Também as cotas eu acho que tem que ter um final, porque aí você vai. Porque as cotas, o que é? Qual que é a função dela? É a justiça social, a correção justamente daquela falta de projeto que teve na abolição. Né? Você imagina sair 300, 400 negros de uma fazenda sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, né? Mesmo que naquela época você tinha as questões dos quilombos, tinha bastante terra, tinha rios, né, para ter os quilombos, as comunidades. Mesmo assim, eles tinham que caçar comida, tinham que caçar recursos, né, que é muita gente, né? E aí o que acontecia? Não tinha carne, roubava o gado do vizinho, né? As mulheres se prostituíam, né, muita prostituição, né? Então, assim, aí os negros se marginalizaram por necessidade. E aí criou-se o quê? Uma cultura, né? Eu sou negro, ninguém me dá trabalho, ninguém me dá nada. Aí o filho passa fome, cresce com aquela mentalidade, aí vem a questão do o cidadão é produto do meio, né, Flávio? É o mais batido. Então, automaticamente criou-se essa cultura, e o negro foi repassando essa cultura, diria por necessidade mesmo. E aí, para tirar esse povo negro, né, eu acho que as cotas vêm como benefício
e justo, né, como justiça social mesmo. Então, nós temos que pensar no negro do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista da cultura, que é fortíssima, né, maravilhosa, da religiosidade, né, e economia, claro. Porque hoje em dia, meu filho, tudo é economia, né? O negro é consumidor, né? E ele faz negócio, o negro movimenta bilhões e bilhões, independente de ser negro, mas o negro, nós estamos falando da consciência negra. Então, se é uma sociedade que consome, que movimenta, né? E, sem dúvida nenhuma, comprovadamente, cientificamente, historicamente, o negro deu o braço forte para a cana, para as outras áreas, para o ouro, né? Para a mineração e tudo. Então, da minha parte, eu tenho que agradecer sempre e eu torço para que essa consciência cresça, para que as pessoas apoiem e procurem mais o debate da consciência negra, debater sempre a consciência negra. Porque se não debater e não correr atrás, nós veremos muitos negros apanhando em supermercado, né? E da polícia em geral, por motivos que nós já vimos na televisão e pelo mundo afora, né? É isso aí. Realmente a educação é a única forma de a sociedade poder ensinar, viver em harmonia, aprender a dividir, conviver, a questão dos valores humanos, a questão própria da saúde pública, da higiene, do sistema econômico, seja o capitalismo, o socialismo, anarquia não, porque bagunça tudo. Aí nós temos aqui a Sol Queiroz falando que veio de baixo, no nosso modo de dizer, e que venceu na vida, mas que os negros têm muito mais dificuldade, justamente por causa do passado. Há um grande abismo, que nós já mencionamos aqui, com o fim do trabalho escravo, que é a questão da escola e do emprego. Porque o emprego, ele é a ocupação do tempo, a renda e a pessoa evoluir. Quando você está no emprego, você dialoga com as pessoas, você troca ideias, você se capacita, e no final do mês você recebe o seu dinheiro, e você vai investir no seu corpo, investir na sua espiritualidade, na sua alimentação, compra de livros, o que a pessoa gosta. E sem isso, bagunça. Aí vem a depressão, vem a incerteza, e às vezes até a violência, como você citou aí, às vezes roubava ali um porco, um pequeno assalto, as mulheres vendiam o próprio corpo, e ficou essa marginalização. E essa equiparação, que é a qualificação através da escola, é que nós temos que lutar por mais políticas públicas, lutar para que Coração de Jesus tenha cursos superiores, cursos técnicos. Montes Claros, essa monstruosidade aí, com cursos técnicos, a Unimontes, que é um grande referencial de educação superior no Brasil, a UFMG, as particulares, e toda essa rede que proporciona Montes Claros ser reconhecida até como uma possível capital de um estado do São Francisco. Então, isso é bom, porque é o que o senhor disse, mestre, é a economia. Agora, aqui em Coração de Jesus já é um pouco mais complicado. Cidade pequena, necessita de haver um maior engajamento. Na questão da política, precisa de organização, porque política não é você candidatar e as pessoas votarem em você, você ficar lá 4 anos na Câmara recebendo salário. Política é cuidar da cidade. Você pode ser reconhecido por um trabalho
que você faz e às vezes te leva a representar as pessoas remunerado. Então, muita coisa precisa ser feita nesse campo racial, nesse campo educacional. E hoje nós precisamos de uma coisa importante, Fábio, que são as lideranças políticas positivas. Nós estamos bem nos assujeitando aos sistemas e deixando pessoas façam por nós, principalmente na política. Tanto é que hoje, como eu mencionei, por falta dessas lideranças, pelo o assassinato, as pessoas estão na rua, devem estar aí todos os jornais aí quebrando. E é preciso, a partir disso, a organização. Quem ia falar para nós muito bem sobre isso era Marcos, e ele acabou de postar aqui mais uma queixa em relação à internet, porque ele trabalhou na prática aí lá na comunidade do Borá, houve a certificação como comunidade quilombola, com os recursos do governo, com alguns ressarcimentos, e o próximo passo, eu acredito que seja a questão da terra, essa terra que é para que haja aí a questão fundiária, o trabalho, a economia. Ele também ajudou um pouco lá no São Geraldo, que é um distrito de Coração de Jesus, e infelizmente não pôde participar. Mas está faltando, Fábio, as lideranças políticas positivas. É quem vai realmente fazer esse movimento. O pessoal cita Luther King, Nelson Mandela, Zumbi, me fugiu o nome aqui, o advogado que lutou e libertou vários negros. Eu até postei uma ideia dele hoje, mas me fugiu o nome aqui. Castro Alves, Machado de Assis, são milhares de negros. Você citou jogadores aí. O futebol é uma questão que foge, né, por causa das grandes cifras, mas esses jogadores aí que são celebridades, eles também sofrem. Daniel Alves deve ser até bilionário, jogou no Barcelona aí, salário equivalente ao que Messi ganhava, sofreu. Balotelli, da Itália, e muitos, Kanté, do Chelsea, da Inglaterra, são jogadores milionários. Então, como você mencionou antes, é uma questão de educação. Ele tem que mostrar que ele tem dinheiro para ser respeitado. E não é necessário isso. Quem colocou para nós foi a Sol Queiroz. O que poderia ser feito para se respeitar o negro? Olha, Flávio, as lideranças políticas são uma questão de existência. Quando você pega, às vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa candidata a vereadora ou vereador, ganha para vereador, e às vezes o projeto dele não inclui projeto de consciência negra. O vereador é negro, então às vezes o que falta é o existir mesmo. Então se a pessoa ganhou para vereador e defende a causa, abraça a causa, eu vou ter uma candidata aqui em Montes Claros, que ganhou para deputada federal aí, uma mais votada uns tempo atrás, e eu tive a oportunidade de falar com ela pessoalmente. Falei, você, na campanha, você abraça a causa das mulheres, porque as mulheres norte-mineiras precisam de uma representante forte. Abraça a causa, mas infelizmente ela não fez isso. Então, se tiver uma representatividade, como você falou aí, né, da classe negra, então, se tiver igual agora, nós tivemos aí a mulher, né, a companheira da Marielle, foi eleita no Rio de Janeiro. Você viu? Foi eleita lá e muito bem votada. Então, está se tornando uma grande representação
da classe negra, né, dos injustiçados do Rio de Janeiro. Então, isso aí, inclusive, um dos líderes da banda de Pink Floyd, né, apoiou ela, não sei se você viu. Então, assim, essa representatividade é muito importante, é fundamental, né, que se tenha essa representatividade. E aí o que você falou, a representatividade é força política. Aqui em Montes Claros, nós tivemos agora o prefeito que foi eleito, e um dos motivos que o elegeu, né, acho que foi o principal motivo, na verdade, foi justamente o asfaltamento da cidade. Ele asfaltou muitas partes da cidade, mas tem muitas partes que não conseguiu asfaltar ainda. E aí, quando você chega nessas partes, que eu não consigo asfaltar, a primeira coisa que você percebe é força política daquela rua, força política daquele bairro, né? Então, quando a gente vê desse ponto de vista simples da força política, se você tem uma representatividade negra, defende a classe, né? E agora eu vou abrir um parênteses aí, Coração de Jesus, que eu amo Coração de Jesus, eu trabalhei, tive prazer, alegria, tenho grandes amigos como vocês, você sabe disso. Assim, eu sempre, das lives que nós fizemos aqui, eu sempre quis falar isso. Coração de Jesus, de certa forma, pela minha percepção, como professor, como cidadão, de certa forma, ela está se deixando engolir por Montes Claros. Pelos debates que eu vi aí, as várias lives que eu assisti com você, o pessoal daí, né, falando as situações do comércio, das feiras, né, da zona rural, né? Então, assim, o escoamento é todo a Montes Claros. Então, as pessoas escoam para cá e consomem daqui. Então, o projeto Coração de Jesus ele tem que ser um projeto com esse novo prefeito, que ainda é o prefeito, eu falo a nova gestão, né? Essa nova gestão tem que ser um projeto que fortaleça realmente o comércio de Coração de Jesus. Eu conheço muitas cidades pequenas, principalmente no sul de Minas, e nas regiões maiores, que estão do lado de Uberlândia, Uberaba, no sul de Minas, na área de Itajubá, aquela região aí, e depende de cidades maiores, mas não se deixar engolir. Não se deixar engolir. As pessoas têm a dignidade, inclusive aqui em Montes Claros, uma coisa que eu vou deixar bem claro, que tem percebido, o asfalto veio de tão boa forma que a autoestima das pessoas aumentou, Flávio. Você conversar com as pessoas daqui, você vai ver, porque quem morava na beira do córrego está morando na beira de avenidas. A saúde das crianças melhora, né? O transporte melhora. Então, a saúde desinche os postos de saúde. Então, a representatividade política tem que ter não só representatividade, tem que ter responsabilidade, né? No sentido de fazer mesmo. E o coração de Jesus aí, infelizmente, está se deixando engolir. Eu não sei, eu lembro muito tempo atrás, quando eu era bem mais jovem, e o coração de Jesus tinha hospital, inclusive eu cheguei a ver pessoas daqui indo tratar aí por causa das especialidades que tinha aí. Eu lembro disso, eu convivi com isso. Então, assim, o coração de Jesus não pode se deixar engolir. Ela tem que se fortalecer. E precisa de uma representação forte na Câmara, porque a Câmara precisa ser mais presente, né? E fazer o prefeito trabalhar. Não pode ser, o prefeito falou, a Câmara aceitou. Se for assim, eu não sei como é que foi a eleição agora, se ele ganhou a maioria, se o prefeito com a maioria não está, mas a sociedade, a população tem que comparecer às reuniões extraordinárias, né? E as condições com as ordinárias também, principalmente as ordinárias, né? E a população tem que reivindicar, tem que ir atrás. E no caso, nós estamos falando da consciência negra, se tiver algum vereador negro, a população negra, as classes, as associações que defendem, né, essa ideia, que defendem as cotas e tudo, e há esse vínculo com esse vereador, com esse representante, para fortalecê-lo no sentido de fazer justamente o que você falou aí, né? A classe negra, quanto maior representatividade ela tiver nos parlamentos, né, nas câmaras, com certeza ela vai se fortalecer, a consciência negra vai aumentar muito mais. Né? E consciência negra é o que é isso? É o existir mesmo, é o existir do dia a dia, é você poder ser negro e entrar no supermercado, as pessoas não te olharem como um negro que vai roubar ou um negro que vai aprontar alguma coisa. Então, é no cotidiano que isso vai mudar. Né? Nós precisamos mudar o quê, Flávio? Cultura. Quando você mexe na cultura, é muito difícil, é muito lento, né? Então, nós falamos, a palavra construção cabe
direitinho aqui, porque a consciência negra é isso, é construção, é construir um futuro, né? Porque você hoje, às vezes, é branco, seu filho é branco, sua filha é branca, sua esposa é branca, mas seu neto casou com a negra, vai te dar uns bisnetos negros. E aí? Né? Você vai fazer o quê? Vai continuar com um pensamento racista, preconceituoso? Então, nós não podemos esperar o bisneto ser negro para mudar a consciência, não, Flávio. Tem que mudar agora. É aquela história do homossexual também, né? Não precisa esperar ter um parente homossexual para tentar entender, não, meu amigo. Você precisa se estudar. Aí entra a educação, né? O papel da educação, ler, estudar, participar, né? Porque quando está na cara do vizinho, é sempre mais fácil, né, Flávio? Mas quando o vizinho é você, aí você muda de ideia, né? Agradecer aqui a audiência de Sol Queiroz, Luciane Nogueira. O advogado é Luiz Gama, Fábio, que trabalhou muito na questão da alforria para vários e vários escravos. É um nome que precisa ser lembrado, né? O pessoal lembra muito de Zumbi, dos outros que estão registrados nos livros de história, e às vezes Luiz Gama fica ali sem ser citado. Também Sandra, professora Sandra, Isaac também na audiência, e essa questão da Câmara, Fábio, ela precisa também de uma consciência eleitoral. Nós estamos falando de consciência humana, consciência negra, mas tudo vai passar pela política, porque a política é nada mais, nada menos do que administrar o dinheiro do contribuinte. A gente nem usa mais imposto, é dinheiro do contribuinte. E nós não sabemos votar ainda. Nós votamos preocupados muito com o prefeito, e o prefeito é um só. Nós temos que preocupar com a Câmara, mas nós não conseguimos ainda chegar nesse nível de qualidade do voto. Aqui em Coração de Jesus são 11 vereadores e eles, às vezes, se perdem durante os trabalhos, a questão aí de confundir o prefeito. Tem uns que a gente pensa que é funcionário do prefeito. Então, há de ter essa educação política para que haja projetos, para que haja representatividade e que a cidade cresça. Quando você observou esse olhar seu aí, sociológico, infelizmente, o Coração de Jesus, ele vai sendo tragado aos poucos. Brasília de Minas era menor que aqui, hoje deve ter em torno de 40 mil pessoas. É uma cidade que vai evoluindo, vai caminhando, nem que foi engatinhando, mas eu sei que ela cresce. E Coração de Jesus fica nessa inspiração em relação a Montes Claros. Falando sempre do prefeito daí, falando sempre das coisas daí. E nós temos que chamar a atenção para cá. É o prefeito daqui, que não é Humberto Souto, são os vereadores daqui. Então, nós precisamos sim, com esse seu conselho, ficar aqui, cobrar aqui. É bonito isso que o Humberto Souto fez? Mas ele não fez nada mais do que a obrigação. O problema é que os outros não faziam. Ele veio e fez. E recebe por isso. É um funcionário público com mandato de mais 4 anos. E a gente aqui ainda é muito amador nessas situações. Então, nós carecemos de muita coisa nesse país. Consciência negra, por essa igualdade racial, nós somos seres humanos. Nós carecemos de educação política para a gente se representar. Nenhum professor eleito. E a educação é o principal do país, não é a economia,
não é outra secretaria, é educação, porque a educação, ela vai te ensinar tudo, vai te ensinar os valores, vai te ensinar na aula de biologia a se cuidar, vai te ensinar a ter higiene, a aula de sociologia vai te ensinar a se posicionar na sociedade, na filosofia, a saber que sabemos muito pouco, que temos que avançar nos conhecimentos. Na aula de literatura, lembrar dos nossos poetas, dos textos, do momento histórico. Então, hoje é uma data que é muito mais do que uma questão de racismo, de preconceito ou discriminação. Hoje poderia ser uma data em que a gente tem que evoluir, tem que evoluir. E muito. E até na questão da internet, que você vê que Brasília e Minas, a internet de lá não proporcionou que o professor Marcos estivesse conosco. Então, hoje é um dia importante, é um dia de reflexão mesmo, não é? Verdade, verdade. A questão da internet, Flávio, na questão do preconceito, os grupos sociais têm se formado no WhatsApp, né, na internet em geral, né? Tem gente, qualquer coisa que você quer ver hoje, qualquer assunto, você vai nos vídeos, na internet, no YouTube, você vê todos os assuntos, né? Então, tudo que a gente falou aqui, os nomes que a gente não lembrou, os nomes que a gente lembrou, as pessoas podem pesquisar, né, e ver, porque o intuito aqui é justamente provocar o debate, provocar a reflexão, né, no sentido de que hoje é um dia importante. Hoje, se não fosse importante, não seria nem institucionalizado como um dia da consciência negra, né? E eu penso que a educação, ela precisa ser representada demais, né? Não só pela consciência negra, mas pela própria consciência humana, né? Igual você falou aí, as classes representadas, né, nas câmaras, tudo isso se fortalecem, né? Se for automático isso. Então, se não tem professor eleito, né, tem que procurar um jeito de colocar um professor secretário, mais outro professor secretário. Os professores têm que reivindicar, correr atrás, né, se candidatar, preparar. Né? Eu sei que teve um candidato que eu conheço, que é muito bom, que é Tarcísio Rocha, que foi candidato a prefeito, né? E achei um bom representante, mas não foi eleito. Né? Dos que eu conheço, que é professor, foi só ele, né? Daí, né? Então, assim, mas o que precisa ser feito mesmo, meu amigo, é não perder o foco nunca, né, da educação. A educação, eu sinto que ela, nesse momento, está um pouco enfraquecida devido às políticas atuais do governo federal, né? A gente sente e vê que não tem andado como antes. Mas torcer para que mude, né, Flávio? Que a gente, os guerreiros desse país, que são os professores, que constroem conhecimento, que trazem educação, que fortalece a higiene, a saúde. Portanto, que a educação favorece a saúde, muita gente nem tem noção disso, né? Porque em Cuba, por exemplo, a medicina preventiva lá é a melhor do mundo. E o que é a medicina preventiva? É você desinchar os hospitais com a educação, né? Levar o conhecimento para as pessoas sobre as doenças, sobre o que pode ser prevenido, né? O que não pode. As pessoas não ficarem em posto de saúde e correm atrás. Então, assim, a prevenção, né, a medicina preventiva, ela pode ser trabalhada e é uma cultura que pode ser mudada. Então, você vê Montes Claros, nós estamos falando aqui, a questão da saúde em Montes Claros, né? Aqui é uma cidade regional, atende todas as cidades do norte de Minas e sul da Bahia, inclusive tem uma cidade ainda que vem para cá, né? Tem buscar recurso aqui, porque tem a faculdade de medicina, tem vários hospitais, né? Mas acaba inchando, então a culpa não é, porque o sistema é nacional, né? E aqui todos são bem recebidos, sejam todos bem-vindos, eu não estou falando contra ninguém aqui não, muito pelo contrário. Né? Se o Coração de Jesus tivesse estruturas para lá, né, que a gente pudesse ir para bem, que pague, né? Mas só que em termos gerais, do Brasil inteiro acontece isso. Né? As cidades polos, elas sobrecarregam e hoje eu até vi um vereador daqui, o Cadeirante, estava vendo um vídeo dele falando e cobrando na Câmara dos Deputados Estaduais, né? A situação de trazer hospitais para aqui e trazer pedágio, né? E trouxer pedágio para cá, mas não trouxer hospitais, não trouxer as coisas. Então, assim, no norte de Minas, nós temos essas
nuances, essas características próprias daqui, né? Que precisa ser respeitada, e nós precisamos ser fortes, né? Quem é todo sertanejo é um forte, né? Como diz o Euclides da Cunha, né? Então nós precisamos ser fortes, poxa, mostrar que nós somos sertanejos mesmo, né? Eu acredito, gostaria até de, se me permitir, que dar os parabéns para o Robinho, que ele ganhou, né? De certa forma, quem ganha é forte. Se ele ganhou, ele é forte. Então, que faça o coração de Jesus. O coração de Jesus realmente merece. Eu não conheço sim, a obra dele, não posso criticá-lo, mas desejo que ele tenha uma boa gestão, né, Flávia? E que Deus abençoe a, a nova gestão, os vereadores que estão tomando posse do ano que vem, né? E que as pessoas procurem se representar, buscar, e o coração de Jesus, eu ia aqui sempre, que eu podia, nas reuniões aqui. Há um tempo atrás eu ia muito. Mas depois não deu mais, eu acabei trabalhando fora, né? Mas aí as pessoas daí podem ir na Câmara, nas reuniões ordinárias, extraordinárias, sempre tem. Principalmente as extraordinárias são questões muito polêmicas, realmente, né? Que trata, agora, quando trata de orçamento público, políticas públicas, né? De onde vai o dinheiro, direcionamento do dinheiro, dos projetos, ficar de cima dos projetos, né? Nas cidades pequenas, em geral, Flávio, as prefeituras viram cabide de emprego. Isso é muito triste, né? E cabide de emprego de pessoas desqualificadas. Isso é que é o pior. Se fosse um cabide de emprego com pessoas qualificadas, que eu acho que foi aqui em Montes Claros, por exemplo, a gestão de Humberto Souto, pelo que eu percebi, não é um cabide de emprego da prefeitura, mas há pessoas qualificadas que desenvolveram um trabalho bom. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas o que ele fez, para o momento, foi muito bom. Outros não fizeram, ele fez. Então, igual você falou, é obrigação, mas ele podia não fazer. Eu também não defendo ninguém, nem apoio ninguém, nem aqui, nem... Mas sim, olhando, né, neutralidade, foi um bom trabalho. Eu percebo a cidade de Montes Claros e o povo com autoestima elevado com relação ao trabalho dele. Tanto que a votação dele foi uma votação muito expressiva, né? Então, assim, o que precisamos fazer, Flávio, é justamente isso que você falou aí. Fortalecer a educação, sempre. Né? Educação é o pensar. Educação é verbo. Educar é verbo. Tem muitos vereadores, se você chegar para ele perguntar o que é educação, ele não vai saber explicar. Com certeza não vai saber. Né? Ele vai saber falar o que é propina, outras coisas. Mas educação ele vai saber explicar. Então, isso é muito lamentável, é triste, mas é a realidade brasileira. E é o que você falou aí, nós não sabemos votar. Nós ainda trocamos o voto por dentadura. Né? É igual a música lá do Haja Rigor, né? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos nem escovar o presidente. E por aí vai. Eu queria mandar um abraço para Isaac, viu? Perdi a oportunidade de fazer uma live, mas nós vamos fazer outra, eu e ele e você, tá bom? E também o pessoal que está assistindo aí, a Sol. E... Quem você falou mais? Tá aí? Tem Sol Queiroz, tem a supervisora Luciane, Isaac, Arnaldo. Um abraço a todos aí. É um prazer imenso falar com vocês aí. Bem, Fábio, isso aí, nós vamos finalizar aqui. Só está questionando aqui a questão de cabide de emprego. Toda prefeitura, ou sei lá, órgão público, nessas questões, há o cabide de emprego, mas ele tem que ser qualificado. Por quê? Para a prestação de um serviço qualificado. Às vezes, só por indicação de vereador, compra de voto e negociatas, às vezes tem pessoas que não têm o perfil para aquele cargo, e aí acaba não desenrolando. Mas no serviço público sempre vai ter o QI, porque não tem como ter concurso para esse tanto de gente, e processo seletivo demanda tempo. Então, haverá sim o cabide de emprego, o voto de cabresto, esse vocabulário da nossa política, que também é um vocabulário bastante, eu chamo de porco, deselegante. Agradeço, Fábio, a sua boa vontade, não é? A gente procura pessoas para conversar,
trocar ideias. Isso que, para mim, eu considero uma aula, um aprendizado. E Antônio Geraldo também vai voltar, conversar conosco, foi candidato a vereador. Isaac também, sempre muito entusiasmado, uma pessoa que também veio da nossa situação de baixo, um grande vencedor. E Marcos, infelizmente, a internet não cooperou, mas nós vamos fazer uma live. Vamos tentando, um dia vai dar a conectividade com ele. Então, muito obrigado, Fábio, pela sabedoria, porque nós temos o conhecimento, aliás, informação, conhecimento, e o senhor já está na sabedoria. Obrigado. Oh, eu que agradeço a todos aí, mandar um abraço para o Antônio Geraldo, viu? Está aqui torcendo por ele também. Mandar um abraço para Isaac, para todo mundo aí. O professor Marcos também, mandar um grande abraço para ele. Não foi hoje, né, Marcos? Mas logo, logo nós vamos conseguir. Vai dar certo. E agradecer, viu, Flávio, pelo prazer, alegria de participar com você. E sempre que eu puder, estarei. Falou? Pode contar comigo. Um abraço, pessoal. Boa noite. Então tá, pessoal. Boa noite, né? Uma sexta-feira, mas o nosso trabalho é esse, é educar, é educação política. As pessoas procuram a gente para conversar. Eu também não tenho lado político, eu voto porque sou obrigado, mas mesmo que o voto fosse facultativo, eu iria exercer o meu direito de cidadão, mas hoje, simplesmente, nós somos contribuintes e temos que observar o que está sendo feito com o nosso sangue e suor, que é o dinheiro do nosso imposto. Uma ótima noite a todos. Boa noite.